Bom dia, vamos dar continuidade aos nossos vídeos, né? Nossas videoaulas. O nosso próximo conteúdo será cinética química e, neste caso, né, falando de cinética química, eu não vou falar de tudo, vou falar apenas desses dois tópicos, né, que vocês podem ver aí que seriam os fatores que afetam a velocidade dessas reações, né, que já dando spoiler do que seria, né, cinética química, e velocidade de reação, que seria o cálculo, né. Antes de começar, eu queria dar uma luz assim, no conceito de cinética química, né? Para poder entendermos o que a gente está estudando. Primeiramente, cinética. Né? Quando você olha a palavra cinética, se você já passou pelo primeiro ano do ensino médio, sei lá, se você já teve física na sua vida, na escola, enfim, na faculdade, você sabe que a cinética na física vai estudar justamente a questão da velocidade, no movimento dos corpos. E no caso da química, eu só tenho química na frente. E vai ser basicamente isso. Vai justamente estudar a velocidade que essas reações químicas vão ter, né, para acontecer. Porque é meio intuitivo, né, que todas as reações químicas elas precisam de um certo tempo para acontecer. E claro que todas, assim, uma grande maioria vão ter sua diferença de tempo para ser realizada. Então, aqui eu trouxe alguns 4 exemplos, né? Vocês podem perceber aqui, nessa primeira imagem que eu estou passando laser, seria a absorção de luz, né, de um fóton, de um átomo, perdão, que levaria isso aqui 10 elevado a menos 15 femtosegundos para acontecer. Né? Isso aqui é a energia, né? O átomo estaria absorvendo uma luz, né? Digamos assim, um fóton de luz. E essa reação aconteceu em 10 elevado a menos 15 segundos, que seria um femtosegundo. Uma explosão, né, que é uma outra reação química que pode acontecer. Acontece em um segundo, já é muito maior do que o femtosegundo. Outra muito famosa, que é a de oxidação do ferro, né, quando o ferro fica enferrujado mesmo. Que esse processo, no caso desse naviozão aqui gigante, levou uns 30 anos para que tudo o ferro, enfim, seja degradado. E a degradação de uma rocha, né, são outros 500, quer dizer, são 30 milhões de anos, são os 500, para que aconteça toda essa degradação. Então, você pode ver que cada uma precisa de uma velocidade para acontecer e você pode observar isso no nosso corpo também, né? Porque veja que o nosso corpo é um balaio de reações químicas que nos mantém vivos. Para nos manter vivo, essas reações químicas precisam ter uma velocidade extremamente bem definida, porque se for muito lenta, por exemplo, se for muito lenta, se comemos alguma coisa, esse algo demorar tanto para digerir a ponto da gente não ter mais nutriente para viver, né? A partir daí. Ou ser muito rápida a ponto de você não. Seu metabolismo ser absurdamente rápido, assim, a ponto de você não conseguir parar de comer. Se você parar de comer, exagerando muito, uns 10 minutos você colapsa e morre. Né? Então, tudo na nossa vida precisa ter uma velocidade bem definida, principalmente nas reações químicas, para nos manter vivos. E é justamente isso que o nosso objeto de estudo, entre aspas, aqui, vai ser que a cinética química vai estudar. Né? Seguindo, vamos começar pelos fatores que afetam a velocidade dessas reações. Né? Porque se elas têm velocidades, algo tem que controlar essas velocidades, né? Para elas serem bem definidas. Então, a gente começa com o estado físico dos reagentes. Aí seria mais ou menos não seria bem os estados físicos dos reagentes em si, que eles afetam a velocidade da reação, mas aqui a questão seria mais a superfície de contato, sabe? Porque, assim, tem uma teoria chamada teoria das colisões. Isso aqui é só uma explanação, é um resumo para você entender basicamente o que seria essa superfície de contato, né, favorável. A teoria das colisões diz que, para assim, basicão, para uma reação química acontecer, ela precisa de que as moléculas colidam de uma maneira favorável. De uma maneira tão favorável que elas vão gerar uma certa energia e
o ângulo, né, dessas colisões também, para essas reações ocorrerem. Então, se você tem uma superfície de contato favorável, essa reação pode acontecer mais facilmente e, além de acontecer mais facilmente, ela pode aumentar essa velocidade. Então, observe aqui, eu trouxe os 3 estados da água, né, que seria o sólido, líquido e gasoso. Fazendo uma analogia, imagine que você tem um balde, uma banheira, enfim, de gelo na sua frente. Assim, você joga seus 2 braços dentro lá. Imagine que você está fazendo isso. Imagine que você não troca calor, o gelo não derrete, enfim. Essas coisas de questão, né? Aí você para pensar no que você está sentindo. Você não está sentindo todo o gelo, assim, envolver toda a sua mão. Tem locais que você vai sentir que não tem nada tocando. É porque é um estado sólido, né? E no estado sólido as moléculas estão muito próximas umas das outras. Então você vai ter nessa banheira de gelo muito espaço livre, assim, espaço vazio, entre aspas, naquela banheira. Diferentemente do estado líquido. Agora você imagina uma banheira de água, você não, você coloca seus 2 braços novamente, que nem você fez com gelo, numa banheira de água, obviamente seu braço vai ser totalmente envolvido pela água. A mesma coisa, melhor ainda com gás, né? Porque a gente está cercado de gás. A própria Terra seria um bom exemplo de que a superfície de contato da gente com o ar é bem assim, bem favorável, né? Aí foi o que eu expliquei, né? Não seria esses estados físicos em si, mas seria a superfície de contato. Tanto é que eu vou mostrar a seguir um caso que os sólidos podem sim favorecer a superfície de contato, né? Para facilitar as reações, para facilitar, para acelerar as reações, né? Que no caso aqui seria o estudo da velocidade. No caso dos sólidos, né? Como eu havia falado, vai ser dessa maneira. O exemplo clássico de quem está estudando cinética química chega nessa parte de pílulas efervescentes, comprimidos efervescentes na água. Você joga para beber, enfim. Perceba aqui nesse lado direito, você tem um comprimido inteiro, né, derramado na água e ele está reagindo com a água, obviamente. Aí você pega esse mesmo comprimido e tritura ele, amassa, transforma ele em pó, basicamente, e joga na água do mesmo jeito. Em qual dos dois você acha que a superfície de contato é mais favorável, né? É maior? Obviamente que é aqui, nesse lado esquerdo. Porque você vai ter muito mais partículas reagindo, e quanto mais partículas reagindo, a reação vai ocorrer de maneira mais rápida. Então, vai ser um sólido que, como eu havia dito, ele não favorece tanto por estar muito junta, né, as moléculas de algo sólido, mas se você separar essas moléculas, né, e você não vai conseguir separar essas moléculas, enfim, se você conseguir deixá-las menores possível, você consegue ter uma vantagem na velocidade em relação a um comprimido inteiro, né? Como eu estou dizendo aqui, como está aparecendo aqui nesse caso. E seguindo, são 4, tá? Não esqueci de dizer, são 4 fatores que vão alterar essa velocidade, que vão afetar a velocidade de uma reação química. A gente acabou de ver o primeiro, que seria a superfície de contato, baseado nos estados sólidos, líquidos, gasosos, nos estados da matéria, né? O próximo seria justamente a concentração dos reagentes. A concentração, você percebe aqui, como até escrevi para ficar mais claro. Se você aumentar a concentração de algum dos reagentes, né, no caso, a frequência que as moléculas do reagente colidem vai aumentar. Então, essa velocidade dessa reação vai ser muito aumentada. Também porque você aumentou a concentração. Se você aumentou a concentração, você aumenta a quantidade de matéria reagindo. Isso vai favorecer o aumento da velocidade da reação. Um exemplo prático que eu trouxe aqui, isso aqui é uma palha de ferro, tá? Que ele pega com a pinça e bota em cima de um foguinho, tá? E ela começa a reagir, né? Entrar em combustão. E ela está aqui no ar atmosférico, aqui na descrição. Queimada no ar cerca de 20% de O2, né? Que seria o ar atmosférico. E ela vai brilhar assim, desse jeito, de maneira incandescente, e vai oxidar esse ferro
lentamente em Fe2O3. Agora, se partirmos para outra situação, só que a concentração de O2 sendo 100%, aí você tem uma grande diferença. Perceba aqui. A diferença de luz, podemos dizer, né? Tem tanto fogo aqui que você quase não vê a palha, ou não vê, basicamente. E aqui ela só está incandescente, está pegando fogo, enfim. Então, seria um excelente exemplo de como a concentração dos reagentes vai favorecer a velocidade dessas reações. O próximo seria a temperatura. Não foi fácil trazer assim uma imagem prática, né? A velocidade da reação aumenta, até porque isso é a nível molecular, perceptível. Mas você pode ver nessa daqui, nessa imagem aqui que eu trouxe, que você vai linkar também com a química, né? Que na calorimetria, se eu não me engano, que você vai estudar essas trocas de calor. Você sabe muito bem que a temperatura, né, estudada na química também, vai ser justamente o nível da agitação das moléculas. E quanto mais uma molécula agitar, quanto mais as moléculas agitarem numa reação química, o que é que vai acontecer? Duas moléculas separadas vão começar a se agitar até uma hora que elas vão colidir. Quando elas colidirem, elas vão realizar a reação e, caso elas não precisem para se tocar, né, antes, vai aumentar a velocidade da reação com o aumento da temperatura. Perceba aqui que quanto menor a temperatura, as setinhas aqui menores vão representar justamente um nível de movimentação baixa dessas partículas. Mas se você for aqui para de maior temperatura, perceba que ela bate até uma representação aqui, ela até bate na parede do recipiente cúbico aqui e volta. Então, facilita muito, favorece muito as colisões que aconteçam numa certa reação. Aqui são as maiorias, tá? Que eu estou falando, a maioria das reações. Não necessariamente todas vão obedecer às mesmas regras. E por fim, talvez o mais conhecido, né, digamos assim, dos 4 fatores que afetam a velocidade das reações, principalmente para quem estudou biologia direitinho, seria justamente os catalisadores. Os catalisadores, o que seriam? Né? São substâncias que elas vão diminuir a energia de ativação de uma reação química. Essa energia de ativação é justamente a energia necessária para que uma reação atinja para poder reagir. Aí, no caso, ela vai ser isotérmica, endotérmica, enfim. Desse gráfico aqui que eu trouxe, um gráfico com energia em quilojoules e o caminho da reação, né, que seria todo o processo da reação, perceba aqui na energia 1, no ponto 1, que é sem catalisador, ela precisa de 200 kJ de energia para que a ação ocorra. Mas na presença de um catalisador, seria esse ponto 2, diminuiu drasticamente aqui a energia de ativação. Então, isso vai afetar muito a velocidade das reações. E é isso que ocorre no nosso corpo. As enzimas, que são os nossos catalisadores biológicos, né, também conhecidos como catalisadores biológicos, elas vão atuar diretamente. Sem enzima, foi que eu disse no início da aula. A gente ia sofrer muito para conseguir sobreviver, porque sem enzima, as reações simplesmente ou demorariam muito para acontecer, ou você entraria num colapso gigante e não conseguiria sobreviver. Então, imagina só, você come uma feijoada, que você não possui essas enzimas para você conseguir digerir. Você ia passar um tempão com a feijoada no bucho e não ia conseguir digerir, porque as enzimas iam facilitar, facilitam muito as reações dentro do nosso corpo. Além de facilitar, ela acelera esse processo para que não haja justamente essa lentidão, né, nas coisas. Por isso que a enzima é tão importante, por isso que o catalisador é tão importante nas nossas vidas, para que elas justamente controlem muito bem e muito precisamente a velocidade das reações. E isso, no final, vai virando nós mesmos, né? Hoje eu sou um conjunto de reações químicas cheio de problemas e é isso aí, né? Graças a essas enzimas aqui que estamos vivos. Agora vamos falar das velocidades de reação, que seriam justamente o cálculo, né? Justamente o cálculo que você faz na cinética da química tem como calcular a velocidade de uma reação química também. Primeiro, começando com a velocidade média, né, que é super conhecida de
para quem já estudou química, velocidade média nada mais é do que pelo menos na física, né, seria o deslocamento sobre um intervalo de tempo. Mas nesse caso, nós vamos pegar uma reação em que o reagente é transformado em B produto, e aqui uma ilustração de como aconteceria, né, essa reação. Aqui nesse primeiro recipiente, no tempo zero, temos aqui 1 mol de A e 0 mol de B, porque não tem B ainda aqui. Nesse segundo momento, que seria o T20, né, T20 segundos, ou T2, como você preferir, a 20 segundos você já tem um aparecimento do produto aqui e desaparecimento de um pouco de reagente. Perceba que antes era 1, agora está em 54, 0,54 mol de A. Aí, antes era 0 mol de B, agora está em 0,46 mol de B. Então você percebe que o B vem aparecendo. Até que chega num tempo 40 segundos e você tem agora você tem uma maior quantidade de B e uma muito menor quantidade de A em relação ao primeiro momento. Perceba aqui que só tem A e nesse momento aqui você só vai ter B. Não quer dizer, em um dado momento você só vai ter B, mas nessa ilustração que eu trouxe, só vai até esse momento aqui. E eu acho que não precisaria mostrar mais, né, que essa quantidade vai diminuindo. E para calcular isso, né, como seria? Lembrando, como você pode ver aqui, nós temos um desaparecimento, né, do A e temos um aparecimento do B. Então, para calcular essa velocidade, perceba que não vai ser uma fórmula para tudo, né, basicamente. Vão ser duas velocidades, a velocidade de desaparecimento de A, porque A está sumindo, né, está sendo consumido para que haja um produto B, que vai aparecendo, então seria a velocidade de aparecimento no caso de B. E para calcular isso vai ser a mesma raciocínio da cinética da física. Você tem bem a cinética da física, não precisa nem ser nível avançado, só o básico mesmo. Você já vai saber como calcular isso. A velocidade média de desaparecimento de A é justamente a variação de concentração, atenção, a concentração, que vai ser representada por esses colchetes aqui, como vocês podem ver aqui na fórmula, em que o A está dentro. Bota esses colchetes e bota a moléculazinha lá dentro, para você informar que você está calculando a concentração. Né? Sobre a variação do tempo, e, atenção, no caso de A, que é uma fórmula de desaparecimento, para que a velocidade termine aqui positiva, como vocês podem ver já no exemplo, aqui embaixo, para que essa velocidade fique positiva, a gente coloca esse sinal aqui de negativo, porque, né, vai ser a velocidade, como é a variação de A, aqui no B já tem essa fórmula que é a da variação, que já é bem conhecida do pessoal. Vai ser justamente a concentração do início, a concentração final menos a concentração inicial, então você vai ter, consequentemente, se uma velocidade de desaparecimento de ar, você vai ter muito menos no final e muito mais no inicial, né, que seria o reagente. Então, aquela continha de subtração da variação, ela vai dar negativo, então negativo com negativo vai dar positivo. Então, por isso que tem que ter esse sinal de negativo na frente da fórmula de desaparecimento, velocidade média de desaparecimento. E aqui é só um exemplo, tá? Da velocidade média aplicando os valores que eu mostrei aqui, nesse exemplo. Perceba aqui que eu quero pegar do T0, 0 segundos, e do T20 segundos. Aí nós vamos ver em 0 segundos quanto tinha A, tinha 1 mol. E em 20 segundos, quanto tinha A, tinha 54. Então, primeiro, o que é que a gente bota? O final, concentração final primeiro, depois a inicial, e temos aqui, depois dessa continha todinha, que agora é só matemática, temos o valor de 2,3 vezes 10 a menos 2. Aqui é quantidade de matéria, esse M, tá? Pode achar que é mol também. Seria mol, né, no caso. Mol por segundo, né, de desaparecimento do reagente, que seria A. E a mesma coisa para aparecimento de B, mas o que você já percebe que
não tem um sinal de negativo, porque a velocidade aqui, essa continha aqui de cima da variação, já vai dar positiva, né? Porque vai ter que ser um número muito menor no momento inicial e vai ter que ser um número muito maior, já que é o produto, no final. Então, pegando esse mesmo exemplo, aquele mesmo exemplo lá de trás, olhando o B agora, ele começou com quanto na reação? No tempo zero. Pegando do tempo zero ao tempo 20. Ele tinha zero de mol, zero de concentração, zero de quantidade. E no tempo T20, ele tinha 0,46 mol. Então, se jogarmos o estudo na forma, perceba que vai ser basicamente vai ser 0,46 mol sobre 20 segundos, porque você 2 zeros aqui não vão influenciar na conta, e vai dar, atenção, a mesma coisa daqui, que é 2,3 vezes 10 a menos 2 mol por segundo. Tem que dar igual, porque no caso, à medida que o reagente A vai desaparecendo, o produto B vai aparecendo, então essa proporção tem que ser igualzinha, né, da velocidade de aparecimento e desaparecimento. Agora, seguindo para a próxima, digamos assim, não seria um tipo de velocidade, tá? Mas é o segundo tópico dessa velocidade de reação. Agora nós vamos, já vou explicar esse gráfico. Vamos pegar essa reação aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver legal, mas é C4H9Cl em meio aquoso mais H2O líquido, gerando aqui no produto C4H9OH em aquoso mais HCl, também aquoso. Seria, no caso, justamente isso, né? A variação da velocidade com o tempo. Nós vamos pegar essa reação aqui e olhar as velocidades em cada ponto, tá? E essa velocidade em cada ponto, em cada tempo que você quiser, em cada momento, seria justamente a velocidade instantânea que eu vou explicar no próximo tópico. No caso aqui, a velocidade instantânea no tempo zero, no tempo que a reação começou, pau. Aí você tem lá, no tempo zero, que você determinou. Você marca esse ponto. E a velocidade que aparecer lá vai ser a velocidade instantânea. Né? E essa seria a velocidade inicial, né? Como está dizendo aqui. Ao longo da reação, você pode perceber, ó, esse aqui é um gráfico da concentração do reagente em mols pelo tempo, tá certo? Em segundos. E aqui em mol. Você pode perceber que isso aqui é a velocidade, né? Esse gráfico, essa curva seria a velocidade, né? E você percebe que cada ponto vai representar uma velocidade instantânea. Então perceba que a velocidade está variando. Velocidade média total. Né? Velocidade média total, bom. Mas a velocidade média de todo esse percurso, perceba que as velocidades instantâneas vão alternando. Né? Não vai ser uma velocidade só para tudo, para todo o percurso. Então perceba aqui, ó, em cada ponto você tem uma velocidade diferente, conforme o tempo vai passando. E é importante observar que a concentração aqui é do reagente. Então, se é do reagente, descendo, então, quer dizer que o reagente está sumindo. Se o reagente está sumindo, o que é que acontece? Como eu expliquei, a concentração aumentando, a velocidade da reação também aumenta. Só que, como neste caso o reagente está sendo consumido, então a concentração desse reagente está diminuindo. Se a concentração desse reagente está diminuindo, a velocidade vai diminuir, porque as colisões com esse reagente vão ser mais raras de acontecer, querendo ou não. Então, essa velocidade vai tender a diminuir. É comum essa velocidade diminuir, porque justamente o reagente vai desaparecendo. Aí você pode pegar em cada ponto dessa curva para saber a concentração do reagente aqui, nesse momento, saber o tempo nesse momento aqui, e saber qual é a velocidade instantânea naquele momento. Simples assim. Né? E agora, para a velocidade instantânea que eu disse que eu ia explicar. Pega no mesmo gancho, da mesma reação, tudo, do mesmo gráfico. Vou só aproveitar agora na forma. A forma é a mesma que eu havia explicado na outra. Só que no caso é parecida com a de desaparecimento, que tem aqui o sinal negativo. Na velocidade instantânea, explicar a diferença, né? Velocidade instantânea em relação à velocidade média, imagine o seguinte, você vai fazer uma viagem de carro. Daqui, sei lá, para Campinas, não ponto A para o ponto B. Minha criatividade não está legal hoje. Então vai ser do ponto A para o ponto B.
Do ponto A para o ponto B, você vai percorrer uma certa distância em um certo intervalo de tempo. Digamos assim, que você percorra 10 metros em 2 segundos, um exemplo só. Aí você vai ter 5 metros por segundo, velocidade média de todo aquele percurso, de um ponto a outro, de um intervalo de tempo que você demorou a chegar até o seu objetivo. Aquela é a velocidade média do percurso. Mas a velocidade instantânea seria, por exemplo, na velocidade média, o que é que você pode ter? Quando você vai percorrer 10 metros, no exemplo que eu dei, você pode muito bem, no meio do seu percurso, você pode parar para comer, aí você fica parado lá, você demora mais um tempinho, aí você volta para o percurso, aí você desacelera, aí você se distrai e para um tempinho, essas coisas, para descansar, essas coisas que vão, né, diminuindo a velocidade, que vão forçar você ou a parar ou a diminuir a velocidade. E no final a conta vai mostrar o quê? Que você aparentemente você andou naquela mesma velocidade o percurso inteiro, mas não. Você parou, você freou em alguns momentos, você diminuiu a sua velocidade, você pode até acelerar nessas coisas. Então, a velocidade média ela não vai dizer todos esses momentos, entende o que eu estou querendo dizer? A velocidade média ela não vai denunciar todos esses recortes que você teve uma alteração na velocidade. No caso da velocidade instantânea, não. Se você estiver num carro, a velocidade instantânea vai ser justamente a velocidade que está apontando lá no velocímetro. É a velocidade daquele momento. E instantânea não é à toa, porque seria, na definição que até fui confirmar, seria algo de um intervalo de tempo sendo muito próximo de zero, entende? Seria daquele momento mesmo. E é uma viagem você imaginar um intervalo de tempo igual a zero se você tendo uma velocidade. Mas é assim que funciona na visão da questão da velocidade instantânea. Então você teria justamente essa diferença. É bom frisar, né? É bom destacar essa diferença, saber essa diferença é importante. E aqui, o cálculo da velocidade instantânea, você tem a variação da concentração do reagente, que é o C4H9CE, dividido pelo ΔT, que é a variação de tempo. Ele pegou de 2 pontos, do ponto do T 800 aqui ao tempo 400, então seria nessa faixa aqui que eu estou passando o laser, e ele pegou as concentrações de cada um, concentração, no caso, no tempo 800 é 0,017, perceba como é muito menor em comparação a 0,042 no momento, então ele diminui. No caso, como vai ser uma velocidade de desaparecimento, né? Acho que até expliquei isso, enfim. A questão do sinal negativo na fórmula da velocidade instantânea vai ser justamente isso, né? Que seria o de desaparecimento para poder a velocidade final dar positivo. Aí você vai ter no resultado final 6,3 vezes 10 a menos 5 mols por segundo de desaparecimento do reagente C4H9Cl. Então, aqui finalizamos esses dois tópicos. Eu agradeço a atenção mais uma vez, agradeço você que disponibilizou seu tempo para ver essa aula, e eu espero que você tenha aprendido. Muito obrigado, e até a próxima.